Oi, como vão vocês? Tudo bem? Mais uma semana se foi, não é? Hoje, último dia aí de trabalho, amanhã já é o sábado. Como algumas pessoas costumam dizer aí, sextou, não é isso? Querido, enquanto eu vou cumprimentando você, abra sua Bíblia em Lucas no capítulo 5. Lucas capítulo 5, tá bom? Já já nós vamos estar estudando a palavra de Deus. Então, sextou, não é isso? Hoje ainda é um dia de trabalho, nós vamos ralar bastante, tem feito bastante calor desde quarta-feira, mas eu espero que você esteja bem, que tudo esteja correndo bem na sua vida. E se por acaso não estiver, que a partir de agora você sinta uma paz tão grande na presença de Deus, que Ele vai cuidar do seu coraçãozinho apertado, vai estar com você e as coisas vão passar a correr bem, tá bom? É o desejo do meu coração. Você já abriu aí em Lucas 5? Para esse estudo semanal que nós fazemos? Eu vou fazer uma breve oração e aí vamos ler o texto bíblico, tá bom? Senhor Deus, eis-nos aqui. Ó Deus da glória, nós queremos conhecer a Ti, Senhor, esse Deus maravilhoso, esse Deus que se fez homem, habitou entre nós, revelou a divindade e nos deixou ensinamentos maravilhosos. É a Ti que nós queremos ver agora revelado nas Sagradas Escrituras. Abra nossos corações para a salvação, arrependimento, para uma decisão ao Teu lado, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler. Em Lucas 5, eu vou ler aqui na minha versão, que diz assim, ó, um dia, a partir do verso 1, tá bom? A idade vai chegando, né? Ai, Deus. O verso 1 diz assim: um dia, quando ele pregava na praia do lago de Genezaré, grandes multidões estavam perto dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que se achavam na beira d'água 2 barcos desocupados, enquanto os pescadores lavavam as redes. Entrando num dos barcos, Jesus pediu a Simão, seu dono, que o empurrasse um pouco para dentro d'água, a fim de que ele pudesse sentar-se no barco e dali falar ao povo. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: agora saiam mais para o fundo e lancem as redes, que vocês vão pegar muitos peixes. Lá no verso 5, tá bom? Senhor, respondeu Simão, nós trabalhamos durante a noite toda e não pegamos nada. Porém, se o Senhor diz assim, vamos tentar novamente? E desta vez as redes ficaram tão cheias que começaram a romper-se. Um grito de auxílio trouxe os companheiros deles no outro barco, e em breve os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro percebeu o que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: ó Senhor, deixe-nos, por favor. Eu sou pecador demais para andar ao seu lado. Pois ele assustou-se, verso 9, pois ele assustou-se com o tamanho da pescaria, como também os outros que estavam com ele, inclusive seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu: não se preocupe, de agora em diante você estará pescando as almas dos homens. E logo que eles chegaram à terra,
deixaram tudo e o seguiram. Muito bem. Vamos comentar um pouquinho, então, a respeito desse texto, conhecido como pesca maravilhosa. Queridos, olha, Jesus chega ali no laguinho de Genezaré e ele estava ali, na verdade, procurando um momento em que ele pudesse ficar a sós, pudesse ficar numa calmaria, observando aquele mar, aquele lago, né? Lindo. Aquele lago tinha mais ou menos 20 quilômetros de comprimento e 12 quilômetros de largura. E Jesus estava ali tinha umas colinas, né? Jesus estava sentado ali contemplando aquele mar, buscando ficar um pouquinho a sós, um pouquinho naquela calmaria, naquela vista maravilhosa, sabe? Um pouquinho longe daquelas multidões, que logo nós vamos ver aqui, que elas chegavam juntinho e apertavam Jesus. Começaram então a chegar ali os robustos camponeses das colinas, os pescadores do lago, os comerciantes, os rabis, os ricos e instruídos, velhos e jovens, trazendo seus enfermos e sofredores. E eles apertavam Jesus para poder ouvir as suas mensagens. Tadinho de Jesus, estava ali comprimido no meio daquela multidão. E é ali que ele vai visualizar então esses dois barquinhos, com aqueles pescadores fazendo ali a limpeza das redes, amarrando algum lugarzinho que estivesse arrebentado, para que eles pudessem no outro dia realizar novamente a pescazinha deles. Aí o sol já estava raiando, né? A madrugada já tinha ido embora, e ali se encontravam os pescadores, outros personagens dessa história. Aliás, os principais personagens dessa história aqui, excetuando, claro, a maior presença de todos, que era de Jesus. Esses pescadores ali fatigados depois de uma noite infrutífera de trabalho. Eles ainda estavam lá naquele barquinho e arrumando as suas coisinhas. Isso aqui tem muito a ver com a nossa vida, não tem? Com a minha, com a sua. Quem sabe você que está ouvindo essa mensagem, por exemplo, é um motorista de táxi, de Uber, do 99, né? Sei lá, alguma coisa assim. E você rodou por horas. Você esperava rodar talvez, quem sabe, umas 6 horas, umas 8 horas naquele dia, para conseguir aquela diária. Mas como você não estava conseguindo, você já está com 12 horas de trabalho, e mesmo assim o dia foi muito infrutífero. Você não conseguiu alcançar o resultado. Quem sabe você é um vendedor, né, que tem que ir aos comerciantes ou visitar clientes em suas residências, e você gastou dinheiro com passagem ou dinheiro com combustível, e você rodou e não conseguiu fechar nenhuma venda nesse dia. Quem sabe você é um comerciante que tenha responsabilidades, né? Funcionários, aluguel, uma série de despesas para pagar, e a loja ficou aberta, o comércio ficou aberto o dia inteiro, e a venda foi muito fraca. Você não conseguiu o suficiente para pagar aquele dia. Vamos imaginar que esse foi o cenário daqueles homens, né? Eles estavam ali, ajeitando as suas coisinhas, depois de uma noite triste, uma noite decepcionante,
as pessoas começam a chegar, a apertar Jesus, e é ali então que Jesus, aproveitando como sempre o cenário, né? Aquele lago, aquelas montanhas, os vastos campos, a luz a inundar a terra naquele pôr do sol, naquele nascer do sol, perdão, tudo isso oferecia a Jesus ilustrações para os seus ensinos. Ali era um lugar muito especial. Essa cena, queridos, ela foi profetizada pelos profetas no passado. Um deles, Isaías. Lá em Isaías 9, no verso 1 e 2, Isaías diz assim, ó, você não precisa abrir lá não, fica aí em Lucas que eu vou ler aqui para você. Isaías diz assim: ah, terra de Zebulão e terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Que poesia, né? Bonita, né? A Bíblia, queridos, o judeu é interessante. Deixa eu fazer essa observaçãozinha aqui para você. Quando o judeu quer falar algo importante, ele usa prosa. Quando o judeu quer falar algo muito importante, ele usa poesia. É uma língua totalmente diferente da nossa. E Isaías aqui está usando uma poesia, né? E ele está ele visualizou aqui e profetizou exatamente essa cena que nós estamos acabando de ver. Essa cena que nós estamos acabando de ver. Jesus ali no lago de Genezaré, trazendo luz à vida das pessoas. Aquela luz do nascer do sol não podia diminuir, ocultar uma luz muito maior, que era a luz do Salvador que estava presente ali, irradiando a palavra de Deus, irradiando o poder de Deus, irradiando, sabe, o chamado. Porque, deixa eu fazer uma observação aqui para vocês, o ministério de Jesus tinha sempre 3 propósitos. Presta bem atenção nisso. O ensino da palavra, primeiro propósito. Ali diz que Jesus ali então sobe no barquinho, se assenta, como era costume dos mestres, dos professores. Aí todo mundo se assenta também, porque agora vem algo muito importante. Aí Jesus começa então a ensinar sobre a palavra de Deus, o verdadeiro significado da palavra de Deus. Lembra daquelas palavras? E conhecereis a verdade vos libertará. Então, é isso que Jesus está fazendo aqui. Primeiro, então, o ensino da palavra. Segundo propósito no ministério de Jesus, mostrar o poder de Deus. Nós vamos ver isso já aqui. Vai acontecer aqui no milagre daqueles peixes que praticamente vão pular dentro daquele barco. O poder de Deus. Mas tem um terceiro, que se esse não acontecer, não vai estar completa a missão de Jesus na sua vida. E eu quero que você preste atenção, porque nós vamos chegar lá. Então, essa cena foi contemplada pelos profetas. E aí, depois de Jesus ter cumprido a primeira parte, que foi o ensino, Jesus agora vai demonstrar o poder de Deus. Lá no verso 4, Jesus diz a Simão, agora vamos levar o barco para um pouco mais para o fundo, porque nós vamos pescar. Ah, Deus, Tu és muito grande, muito maravilhoso. Depois de um dia decepcionante, você, aquelas pessoas que eu me referi agora há pouco, como esses pescadores aqui, você toparia deixar a sua loja aberta por mais algumas horas? Você continuaria rodando no seu Uber, no seu táxi, no seu 99, mais uma horinha, se Jesus, sabe, falasse a mesma coisa que falou para esses discípulos aqui? Sabe, queridos, por meio do Espírito Santo,
aquela voz que falava do barco, do mar da Galileia, sentadinho naquele barquinho, fez-se ouvir ali comunicando paz àqueles corações humanos, e vem fazendo a mesma coisa até que esse mundo acabe. Ele disse assim: até a consumação dos séculos eu vou estar com vocês, essa voz será ouvida entre nós. Aí, vamos ver se a sua reação seria a mesma que de Simão. Porque Simão, no verso 5, diz assim: nós trabalhamos durante a noite toda e não pegamos nada. Porém, Senhor, se o Senhor está dizendo, vamos tentar novamente. Queridos, presta atenção. Você pode ser o especialista da sua vida, ou pelo menos pode pensar que é, não é? A noite era o único período possível para a pesca, porque os peixinhos durante o dia, eles ficam lá no fundinho daquele mar clarinho, eles ficam lá embaixo porque eles se protegem do sol, se protegem, obviamente, de serem vítimas dos ataques dos pássaros ou qualquer outra coisa. E os peixinhos são espertinhos, eles não são bobos não, eles ficam lá no fundinho. Agora à noite eles sobem para poder comer, e aí só é possível pegar os peixinhos à noite. E Pedro, que era um pescador e vivia disso, sabia disso, ele era o especialista. Imagina Jesus mandar ele voltar um pouco para o fundo para poder pegar peixe. É absurdo, não é? Sabe, queridos, Pedro estava desanimado. Deixa eu contar umas coisinhas aqui. Passou a noite toda, não pegaram nada. Imagina, sentado num barco a noite toda e não pega um peixinho. Horas e horas ali e nada acontece. Mas recentemente havia acontecido algo na vida desses homens que depois iam ser chamados de discípulos. O mestre deles, até pouco tempo atrás, se chamava João o Batista. Mas esse homem, também cheio do poder de Deus, um homem especial, havia sido preso por Herodes, estava encarcerado, jogado numa masmorra, lá no fundo do chão, sabe, num lugar escuro, horroroso. Isso já tinha sido uma amarga decepção para eles, porque eles eram discípulos de João Batista. E isso já estava frustrando demais o coração deles. Aí agora vão para a pesca, sabe-se lá quantas noites isso já estava se repetindo nessa decepção de não pegar nada, não alcançar o sustento para sua família. E aquela sua ocupação, né, o pesca, eles ali olhando aquelas redes vazias. Como é que você olha para o futuro numa situação como essa? Sombrio e desanimador, não é? O futuro. Ah, rapaz, aí vem Jesus e fala assim: vai lá pro fundinho e joga a rede. Difícil, né? Só que o verso 6 relata que por ter obedecido, as redes ficam tão cheias a ponto de romperem-se. Interessante isso aqui, não é? Você já parou para pensar que se essas redes não estivessem bem preparadas, se essas redes não fossem fortes o suficiente, se elas não tivessem sido bem cuidadas, como eles estavam fazendo lá no início, quando Jesus chegou, amarrando, cuidando dos buraquinhos, preparando as coisas, que essa pesca teria dado errado? Essa rede ia se romper e os peixinhos iam voltar todos para o mar? Isso aqui tem um ensinamento muito interessante para nós. Não deixe de fazer a sua parte. Deixe seu carro bem cuidado, seu negócio bem cuidado, uma boa aparência, tudo preparadinho para que o peixinho possa entrar na sua rede. Para que Jesus possa dizer assim, ó, joga porque vai entrar muito peixinho hoje. Sabe, querido, você não pode simplesmente se descuidar. Isso tanto no plano material, né, quanto no plano espiritual.
nós precisamos estar com as redezinhas bem preparadas, tá bom? Aí, deixa eu fazer um comentáriozinho para vocês aqui. Antes de pedir que eles abandonassem as redes e barcos, porque isso vai acontecer logo logo, Jesus lhes dera a certeza de que Deus lhes supriria todas as necessidades. Notaram? Antes de fazer o chamado, antes de pedir que eles abandonassem vícios, abandonassem rotinas, abandonassem coisas que fazem, que contrariam o mandamento de Deus, não se preocupe, Jesus está pronto para suprir todas as suas necessidades. Sabe qual é o problema? O problema é a dúvida. Quando você coloca em dúvida a palavra de Deus, quando você pensa que não é a hora, ou qualquer outro tipo de pensamento que faz você voltar atrás, você está fazendo de Deus um Deus muito pequeno. Pedro aqui tinha todas as razões para não obedecer. Mas ainda que ele estivesse desanimado, estivesse dúvidas no seu coração, ele foi, ele seguiu em frente, ele fez, ele jogou as redes, levou o barquinho mais profundo e jogou as redes. Sabe, querido, confia, porque Jesus já está suprindo todas essas necessidades. Sabe, queridos, o serviço do barco de Pedro para a obra do Evangelho foi abundantemente pago. Ele permitiu que Jesus entrasse no barquinho, sentasse e pregasse o Evangelho. Esse serviço, esse momento foi abundantemente pago, uma pesca maravilhosa. Deixa Jesus entrar na sua vida e pregar o Evangelho e realizar o poder dele, que você vai ver que também será pago abundantemente na sua vida com os resultados que ele vai fazer. E ainda que não seja completo aqui, será completo quando ele voltar e restaurar completamente esse mundo, a sua vida e todas as coisas. Até tem um verso bíblico em Lucas, logo no capítulo 6, logo a seguir, que diz assim, ó: Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Lucas 6:38. Foi nessa medida que ele recompensou os discípulos. Todo sacrifício feito no serviço de Cristo será recompensado segundo as abundantes riquezas da sua graça. Bom, vamos seguir aqui. Depois que Pedro percebeu o que havia acontecido, está lá no verso 8, ele diz assim, ó Senhor, deixe-nos, por favor, eu sou pecador demais para andar ao seu lado. Esse milagre, queridos, acima de todos quanto havia presenciado, foi uma manifestação de poder divino ali, para Pedro, para aqueles outros discípulos, João, Tiago, André. Viu-se em Jesus alguém que tinha a natureza sob o seu comando. Eles viram esse milagre de Jesus tendo a natureza sob o seu comando. Isso foi algo assim impressionante para eles. A presença da divindade revelou-se ali, sabe, de uma maneira a demonstrar a santidade, a pureza, um contraste impressionante. E aí aquilo ali gerou uma vergonha tremenda no coração de Pedro. Esse contraste entre ele e Cristo ficou tão claro, tão evidente, que chocou, sabe? Aquele sentimento de sua impureza em confronto com a pureza infinita, com, sabe, aquela magnificência, aquele poder de Deus. Aquilo causou um impacto tremendo em Pedro naquele momento. E tem um fato aqui muito importante que eu vou relatar para vocês, que é importante, muito importante. Deixa eu tentar explicar esse momento que aconteceu com Pedro aqui em algo que é comum na nossa vida. E você vai entender que sentimento foi esse aqui que Pedro teve.
Vamos dizer que você esteja com o documento do carro atrasado, que você logo à frente vê uma blitz da polícia militar. Você que é dono de veículo aí, que está dirigindo, sabe muito bem do que eu estou falando. Você aí, que eu falei lá no início, motorista de Uber, de táxi, de 99, né? Você sabe do sentimento que Pedro vai ter aqui agora. Um sentimento de alguém que está vivendo no erro e agora vai se deparar com uma situação em que você se confronta com a realidade. Aquilo dá um medo, dá um sentimento de inferioridade, um sentimento ali em que você está exposto. Será que você está entendendo o que eu estou dizendo? Você se sente completamente inseguro. E foi isso aqui, exatamente isso aqui que está acontecendo com Pedro. Ele vê que ele é tão pequeno diante daquele homem, daquele ser que está ali na frente dele. Mas, diferente do que vai acontecer com você na Blitz, reconhecendo essa sua pequenez, a sua inferioridade, esse sentimento que brotou fortemente no coração dele ali agora, né, de você ser um fora da lei, então você agora sente aquela vergonha, aquela indignidade, né, diante de uma autoridade. Imagina Pedro diante de Jesus. Só que tem um detalhezinho aqui. Você pode tentar virar à direita, fazer um retorno, fugir da blitz de qualquer maneira, estacionar o carro, sei lá, tentar dar um jeito, fazer qualquer coisa para tentar fugir. Mas é interessante que Pedro sente essa indignidade e pede a Jesus para se retirar. Mas sabe o que ele faz? Ele se prostra e agarra os pés de Jesus. Vai, Senhor, vai, se retira da minha presença. Mas está ali, ó, segurando o pé de Jesus. O que isso te parece, querido? O que isso te parece? Um coração cheio de arrependimento, um coração cheio do desejo de mudar de vida. Senhor, eu não sou digno, por favor, eu sou um pecador, mas não se afaste de mim. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de mim. Agarrado aos pés de Jesus. Que cena linda, maravilhosa, porque Jesus não vai embora. Jesus não vai embora. Jesus responde para ele assim, lá no verso 10: não temas. Mas se parasse por aqui, querido, ficaria incompleto. Porque Jesus não só diz para Pedro, não temas, mas ele diz assim: de agora em diante serás pescador de homens. Olha que contraste, você é um pecador, Pedro, mas você será um pescador de homens, você será uma pessoa que vai salvar almas. Que coisa impressionante. Pega um pecador, um homem que está consumido pela indignidade, pela frustração, pela dor, por todas as coisas que o mundo vai minando, mas diz assim, ó: eu vou elevar você, eu vou fazer de você algo muito maior do que você imagina. Pedro, você é especial para mim, você será alguém muito usado por mim. É maravilhoso, sabe? É uma cena maravilhosa. Sabe, queridos? E aí chegamos aqui ao final, eu já estou muito adiante, já está muito tarde aqui. Mas aí Jesus então faz esse chamado somente após Pedro ter reconhecido a autoridade de Jesus e reconhecido sua própria pecaminosidade, é que Jesus chamou Pedro e esses homens a se unir a eles
para trazer outras pessoas ao reino. E aí, encerrando o verso 11: e logo que eles chegaram à terra, deixaram tudo e o seguiram. Deixando tudo, o seguiram. Isso aqui significa o seguinte: Jesus agora passou a ser o primeiro na vida deles. O primeiro lugar da vida deles era Jesus. Não era o trabalho, não era o sustento, não era absolutamente mais nada, porque eles viram no poder de Cristo que Ele era suficiente para suster todas as coisas. Eles viram que Jesus era tudo o que eles precisavam. A lição da pesca maravilhosa para Pedro seria de que Cristo cuidaria de tudo, as necessidades pessoais, da família, que ele não precisasse temer, que ele cumprisse o mandamento do Senhor: lance as redes. Aí eu te pergunto, querido, qual mandamento do Senhor Ele tem te chamado para cumprir e você tem negado e tem duvidado? Que pena. A pesca poderia ter sido maravilhosa na sua vida. Bom, eu encerro dizendo que o primeiro propósito da missão de Cristo: ensinar a palavra de Deus. O segundo, revelar o poder de Deus. Ele ensinou sentadinho no barco, mostrou o poder de Deus na pesca maravilhosa e, por último, ele fez um chamado. Esse é o terceiro propósito, um chamado à fidelidade. Me obedeça. Se você gosta da palavra, se você gosta de receber o poder de Deus, mas não dá o último passo, que é a fidelidade, sua história com Cristo está incompleta. Ele diz a você agora: venha e segue-me. Você entende que seguir significa obedecer? Vamos orar. Maravilhoso Deus, a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, Senhor. Derrama Teu Espírito sobre esses amados que assistiram esse vídeo. Muda a história da vida deles, Senhor. Realiza o maravilhoso estudo da palavra na vida deles. Realiza o poder, Senhor, o milagre na vida deles. Mas também realiza o terceiro propósito, deles agora aceitarem Te obedecer e Te seguir. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.